Sejam muito bem-vindos à Semana da Logística. Nesse segundo dia, nós vamos falar com a Ana. Pessoal, alguns recadinhos rápidos antes da gente começar. Quem não assistiu os vídeos de ontem, no dia 4, é só clicar aqui em cima nos vídeos, você vai no dia 4, clica no evento que você quer assistir, ele irá abrir uma página, e nessa página você vai ter o vídeo e os materiais de apoio. Bom, então vamos às apresentações. Ana, quem é você? Bom, meu nome é Ana Paula, eu sou engenheira civil, fiz mestrado em engenharia civil com ênfase em transporte. Minha pesquisa é em logística urbana, em favelas, e também sou especialista na gestão da cadeia de suprimentos e logística. Bacana. Ana, o que te levou a entrar nesse mercado da logística? O que te motivou a cair nesse meio, desse mundo aqui? Bom, eu queria ter uma história bonita para contar, mas na verdade eu caí de paraquedas na área, porém eu me apaixonei quando eu percebi que a logística ela estava em todos os setores da nossa vida, de forma direta, como por exemplo quando a gente faz um pedido na internet e tem a nossa encomenda chegando na nossa porta, e de forma indireta, como por exemplo quando a gente passa mal, vai até o hospital e precisa receber uma injeção na veia. O que acontece? Eu comecei já a pensar de outra forma, porque aquele medicamento que entra na nossa veia, ele precisa sair de um armazenamento que tem que estar climatizado, em temperatura, por exemplo, abaixo de 2 graus, e aí depois ele sai de lá, tem que estar também climatizado durante o transporte, ou com um veículo climatizado, ou com uma embalagem climatizada, até chegar no hospital e até entrar na nossa veia. Então, a logística, ela está presente em todos os setores da nossa vida. Então, eu acabei me apaixonando pelo tema. Legal. No dia de ontem, a gente falou muito sobre as habilidades que as pessoas precisam desenvolver no mercado hoje, porque a tecnologia está vindo, está mudando tudo muito rapidamente e a gente precisa se adaptar a essa nova economia que está surgindo. Para você, independente dos assuntos que a gente falou ontem, para você que está entrando na tua jornada profissional agora, qual habilidade você julga mais importante que as pessoas não tem como não deixar de desenvolver, elas precisam desenvolver? O que você julga como importante? Bom, eu vim da área acadêmica, eu trabalhei antes no setor da construção civil, e aí depois eu já pulei para a área acadêmica, na área de logística, e agora que eu comecei realmente no mercado de trabalho na área de logística, na parte de projetos, né? Então o que eu posso ver fazendo projetos tanto de armazenagem quanto de transportes é que a gente precisa ser muito criativo. E eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. A gente precisa pensar aonde a logística, onde o transporte, onde a armazenagem, onde todo o processo vai estar inserido. Então eu acredito que além dos conhecimentos que a gente tem ao longo da vida, estudando, se aperfeiçoando, a criatividade é um ponto forte de qualquer profissional. E a gente acaba perdendo isso conforme a gente vai se tornando adulto. Porque quando a gente é criança, a gente questiona tudo, a gente quer saber o porquê de tudo, da onde veio tudo. E quando a gente cresce, a gente perde esse interesse. Mas eu acho que é justamente esse interesse que às vezes acaba dando um pontapé numa sacada genial em qualquer projeto, em qualquer área da logística. Bacana. Pessoal, agora a gente vai mudar toda a tela aqui. Agora a Ana vai compartilhar a apresentação dela com a gente. Então, nos vemos daqui a pouco. Até. Ana, é com você. Obrigada. Bom, agora quem quer fazer um questionamento ou uma provocação sou eu para vocês. Para falar em logística em favelas, é importante antes vocês entenderem para quem serve o seu trabalho. Por que eu digo isso? Porque a logística, ela tem que ser pensada, elaborada de acordo com o ambiente em que ela vai ser inserida. Tá? Então pensem um pouquinho para quem vocês estão trabalhando, qual é o ambiente em que o seu projeto, em que o seu plano, em que o seu trabalho mesmo, em que a execução do que você está fazendo vai ser inserido. Por que eu estou falando isso? Aqui eu trago para vocês 2 exemplos que são imagens de Johnny Miller. Esse fotógrafo ele estava querendo justamente comparar os espaços urbanos de ambientes contrastantes. Por exemplo, aqui em Mumbai, na Índia, nós temos uma grande favela e depois um espaço urbanizado. E também na cidade do Cabo, na África do Sul, o espaço urbanizado e o espaço de favelas. O que é extremamente visível? A questão das vias, a organização das vias. A gente percebe que bairros urbanizados, eles têm padrões de vias. Então, são vias largas, com espaço, a maioria delas, para 2 carros, ou seja, mão dupla. Tem toda sinalização, identificação. Já nas favelas ou áreas precárias, comunidades, como vocês prefiram chamar, eu estou falando como favela, porque é o termo mais utilizado aqui no Brasil. Nas favelas não tem essa padronização, muito menos identificação de vias, endereços, né, que eu digo, placas, enfim.
acontece de forma desorganizada. Trazendo um pouco mais mais perto da nossa realidade, tem a favela da Rocinha, que é uma das maiores favelas do Brasil e do mundo. E nós temos outro contraste gritante, que é a questão da favela, ela ter de vizinhos a Gávea e São Conrado, que são áreas que têm um dos IPTUs mais altos do Rio de Janeiro. Então, é possível ver mansões ao lado de barracos, de moradias, que são bem contrastantes uns com os outros. Aqui, então, eu trouxe para vocês um exemplo do Rio de Janeiro, que é o bairro da Madureira. O que vocês conseguem observar aí? Apesar de ter os problemas logísticos urbanos, que são comuns no nosso cotidiano, como, por exemplo, veículos de passageiro, de mobilidade, concorrendo com veículos de transporte de mercadorias e pedestres, aqui até que está mais calmo. Mas tem essa concorrência por espaço, tem também, vocês conseguem observar no fundo dessa imagem, tem um espaço, um recuo, para fazer descarregamento de mercadorias. Então, tudo acontece de forma mais organizada, apesar de ainda existir os desafios da logística urbana nesses bairros. Já trazendo para a realidade que tem os moradores da Rocinha, a gente tem o quê? Essa competição por espaço, por exemplo, a gente já consegue enxergar ali que tem um espaço muito reduzido, que nós temos um motociclista com um veículo de passeio, que eles estão muito próximos, e se tivesse um veículo descarregando nesse ambiente, já não ia conseguir. Mesmo porque a gente nem tem nesse espaço o recuo para fazer o descarregamento de mercadorias. Então a gente já começa a ver aí, e até nessa mesma imagem a gente vê no fundo a questão do morro. Porque em São Paulo nós temos as favelas que são mais planas. Agora, para o Rio de Janeiro e em outras regiões, isso já muda, né? A topografia muda e já acontece o quê? Vão para as encostas de montanhas, em áreas mais íngremes. Durante o meu estudo, que eu gostaria de trazer para vocês também, foi feito o quê? A comparação justamente das áreas urbanizadas com essas áreas precárias, com as favelas. E o meu estudo foi feito na favela da Rocinha e aqui no caso, até que está mostrando aqui para vocês na tela, a Comuna 13. Eu trouxe essa imagem porque é uma imagem muito comum na Comuna 13. A Comuna 13 é uma favela que existe em Medellín, na Colômbia, e ela teve um passado muito violento e hoje ela é estância turística. Porém, as áreas que não são roteiro turístico, elas possuem o quê? As vias estreitas, as escadarias, as rampas, logicamente tudo fora de padrão, ainda que nessa imagem ainda tem um guarda-corpo ao lado, né? Um corrimão, um guarda-corpo, mas na maioria não tem. Acontece muito, inclusive, na Rocinha, em Morro de Santa Marta, todos que são íngremes, né? Que estão em terrenos íngremes. Então, a própria prefeitura de Medellín, ela caracterizou as vias. Então, nós temos trilhas, viadutos, vias secundárias, vias principais, vias coletoras. E também, durante a minha pesquisa, eu consegui visualizar que a maioria das vias, elas são escadarias ou rampas e vias íngremes. E que você tem, a gente vai ver mais pra frente, mas que a passagem da maioria é só passagem de pedestres e sem passagem de veículos. E aqui tem outras imagens que elas mostram as vias, os becos e as vias da Rocinha, um dos becos, né, e uma das vias. Então a gente pode ver que a caracterização dessas vias são muito diferentes das que nós temos nos bairros que a gente passa para ir trabalhar ou para ir para casa. A maioria de nós a gente não vive essa realidade. Só que a gente tem que começar a pensar dessa realidade e de como essas pessoas vão receber a mercadoria, porque todos temos os mesmos direitos de receber o que nós pedimos pela internet, do que nós pedimos pelos aplicativos de comida, pelas farmácias. Hoje em dia é muito grande, que não precisa nem ir para a farmácia, a gente já pede ali no delivery, liga e eles vão entregar. Então, este que a gente chama de last mile, que é o último percurso que a gente vai para chegar nas casas, ele é bem complicado nas áreas mais precárias. Então aqui só para vocês terem uma ideia, a comparação da Comuna e da Rocinha, a maioria das vias elas são para circulação a pé, nem bicicleta entra. Outra coisa, como a pesquisa se refere à distribuição de mercadorias, algumas sim, você consegue entrar de bike, você consegue empurrar a sua bicicleta em escadarias, em rampas muito íngremes, você dá um jeitinho, consegue. Só que a questão é, se você estiver com mercadoria, se estiver com aquela mochila para carregar mercadoria ou até aquele compartimento na bicicleta, você já não vai conseguir. Então, por isso que foi caracterizado dessa forma. Por isso que eu perguntei para vocês, para quem vocês trabalham?
Porque se a gente pensar nas tecnologias que existem hoje e nas que estão surgindo, como, por exemplo, os drones, que são tecnologias que sim, podem dar certo, eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas será que ele daria certo na Rocinha? Será que ele daria certo na Comuna 13 ou em outras favelas que nós ouvimos falar, que nós temos conhecimento? Infelizmente, os desafios da favela, um dos desafios hoje é a questão da segurança. Porque normalmente essas áreas precárias elas não entram nos planejamentos urbanos da forma como deveriam entrar. Então uma boa forma de pensar os desafios hoje nessas áreas precárias poderia até sendo dividindo. Por exemplo, nós temos os desafios da questão da segurança, a segurança dos caminhões para entrar, de um drone, por exemplo, para sobrevoar essa área e deixar uma mercadoria numa residência, o desafio da topografia, que estava visível nas últimas imagens que foram mostradas, e o desafio da falta de endereço formal. Então, nós podemos resumir assim como esses sendo os 3 principais desafios nessas áreas precárias. Outro exemplo que eu achei bem interessante foi o exemplo dessa bicicleta, que ela está adaptada com compartimento para carga. E nós vemos diversas adaptações hoje. Hoje nós vemos adaptações para bicicletas, para motos. Na Comuna 13, por exemplo, foi observada que a maioria da população, quando eles têm algum tipo de mercadoria para levar e que cabe num certo espaço, que não é tão grande, eles contratam o que eles chamam lá de motocarga, que nada mais é do que uma moto com uma carrocinha atrás, e algumas são até cobertas, e é assim que eles carregam as mercadorias. Então, às vezes, a tecnologia que a gente pensa para um bairro X, ela não vai conseguir ser utilizada no bairro Y. Ou a tecnologia, a invenção, a inovação, ou a criatividade, a criação que a gente tem para um lugar que é urbanizado, que tem todos os recursos e desafios muito bem avaliados já, ela não vai servir para uma área mais precária. Então, da junção do seu conhecimento profissional, pessoal também, por que não? É muito importante a gente ressaltar que às vezes a cultura da região influencia demais em todo o seu planejamento. As áreas precárias, por exemplo, na favela da Rocinha ou em outras favelas, a população tem orgulho de pertencer àquele lugar. Eles trabalham, muitos têm condição de sair daquela região e eles preferem ficar, porque é um lugar onde eles construíram a história deles. Então, muitas vezes a gente tem que pensar também em ter a autorização, em ter o abraço dessa população que faz parte da cadeia de processos logísticos para inserir o nosso planejamento dentro dessa área. Então, da junção do seu conhecimento profissional, pessoal, conhecimento da região, da população, você pode criar, sim, alternativas para driblar os desafios da logística em áreas precárias, em favelas. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de práticas que já são realidade hoje nessas áreas precárias. E algumas, se não muitas, a gente já vê no nosso dia a dia também, nas áreas que a gente passa. Como, por exemplo, a entrega com bicicletas ou moto. Aqui também está citado o exemplo da motocarga, que eu ainda não vi da forma como eu vi lá em Medellín, eu ainda não vi aqui no Brasil, mas tem outras adaptações. Eu acredito até que a palavra-chave para esse jogo de cintura que nós precisamos ter quando a gente está planejando a logística para áreas que têm desafios específicos é justamente a adaptação. Adaptar uma coisa que já existe para uma outra realidade. Então, não perder tanto tempo querendo inovar, descobrir a roda, mas tentando levar uma coisa que já existe para dentro de outra realidade. Lógico que inovar é sensacional, mas a gente tem que estar sempre com o pé no chão para ver o público que a gente vai servir. Além disso, aqui eu trouxe um outro exemplo que é muito bacana, que é uma empresa que foi criada na Rocinha e hoje já tem filiais em outras unidades, que é o Carteiro Amigo. O Carteiro Amigo, ele justamente veio dessa necessidade. Os empresários que fizeram essa criação, eles criaram com a necessidade de driblar esse desafio, porque o sistema de Correios, ele entregava somente nas vias principais, que possuem endereçamento. As demais vias, elas não eram atendidas, então, porque não tinha endereço. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram mapear, eles contrataram os moradores da região mesmo, e conseguiram mapear essa região com 3 palavrinhas-chave. Com isso, eles utilizaram um aplicativo que chama What 3 Words. Até se vocês quiserem pesquisar, é muito interessante. Que é o quê? Um aplicativo parecido com o Waze. Ele leva você até ele dá para você a posição que você precisa e te coloca
como nome, como um endereçamento, 3 combinações de palavras. Então você pode usar essa combinação para chegar até essa residência. Então eles mapearam, colocavam essas 3 palavrinhas e isso virava o endereço dessas pessoas. E quem queria aderir a esse sistema ia lá, paga uma taxa e tem suas encomendas chegando na casa por essa equipe dessa empresa. Então é bem interessante. E tem diversas outras adaptações e aí depende de acordo com as regiões mesmo que vai acontecer essas entregas. Como, por exemplo, o funicular que existe no Morro da Santa Marta. Eu não peguei as últimas atualizações sobre esse assunto, não sei se ele está operando ainda, mas o que é interessante trazer para vocês? O funicular, que é uma boa alternativa para regiões de morros, ele tem já um compartimento que ele é para carga. Então ele não tem a mesma dificuldade que tem, por exemplo, os teleféricos. No teleférico, a pessoa ela não pode carregar grandes mercadorias, que precise do auxílio do local, do equipamento para carregar. Pode se estiver na mão, mas ela não pode ter um cantinho para carregar mercadoria, é proibido. Pelo menos nos que eu já visitei, até em Medellín, você não pode entrar com mercadoria. O funicular não, o funicular ele já tem um compartimento, como vocês podem ver na imagem, inclusive dá para enxergar que tem uma bicicleta sendo transportada ali, e você pode deixar sua mercadoria. Esse é o aplicativo que eu comentei há pouco, que é o What Rewards. Então ali ele tem, por exemplo, ele está com um endereço que chama Olhos Festas Pelar. Esse vai ser o endereço dessa área e ele vai te dar todo o caminho para chegar até lá. Então, outro exemplo também que é bem interessante são esses armários, que podem acontecer de 2 formas, ou você deixa ali uma encomenda que você quer que outra pessoa pegue, ou você recebe ali aquela encomenda junto com um código que você tem que digitar para desbloquear a sua portinha do seu compartimento para retirar a sua mercadoria. Essa é uma alternativa interessante, por questões de segurança até, eu não sei como é que funciona a estrutura desse armário, mas é para se pensar, dá para ser adaptado. Então é utilizado bastante lá fora. O que acontece? Você deixa a sua mercadoria ou você recebe a sua mercadoria dentro de um desses compartimentos, como a moça ali está mostrando no exemplo, e você recebe junto com isso um código para você poder digitar e abrir a portinha desse armário, retirar sua encomenda e levar embora. Isso, por exemplo, já dribla um desafio que a gente tem na logística urbana, que é a questão de você ter que receber um produto na sua casa e você não está lá para receber, porque você está trabalhando, você está fazendo compras no mercado, de repente, quando você sai de casa, que chega o que você estava esperando há uma semana inteira. Então, isso já resolveria esse problema. Bom, pessoal, a minha ideia foi trazer um pouquinho do que eu estudei nesses quase 3 anos de pesquisa, né, que foi mais centralizado na parte da Comuna 13 e da Rocinha. No entanto, eu tive que ler, tive que pesquisar também em outras áreas o que acontecia. Não quis deixar esse assunto maçante, mas eu quis despertar em vocês essa curiosidade. Então, caso vocês tenham interesse em saber mais sobre a minha pesquisa, ela foi desenvolvida no Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transportes, o LAUT, na Unicamp, e vai ficar o link aqui para vocês acessarem essa dissertação. Confesso para vocês que ela foi muito pensada para vocês mesmo, para vocês conseguirem abrir os horizontes para esse novo nicho de mercado, que é um nicho que está em alta, que está crescendo, que tem um orgulho de pertencimento muito grande e que merece ter todas as alternativas, ter todas as opções de entrega de mercadorias, assim como nós temos. Porque não tem coisa mais gostosa do que a gente ficar esperando uma semana inteira o nosso pedido chegar em casa e ter a certeza que ele vai chegar e a gente vai abrir e vai poder usufruir dessa mercadoria. É para isso que a logística precisa ser pensada, para tornar a gente mais feliz, deixar a gente com um bem-estar e uma sensação de pertencimento. Então, muito obrigada. Pronto, pessoal, agora nós voltamos aqui para a tela cheia. Ana, muito obrigado pela sua apresentação, muito obrigado pela sua preocupação também com esse tema que é muito pouco falado hoje em dia, mas é de suma importância e a gente precisa abordar esses assuntos. Antes de terminar, eu queria te perguntar 2 coisas, assim, 2 livros. Fala para mim um livro que você recomenda para todo mundo aqui, que é um livro básico que todo mundo da área de logística precisa ler. E um outro livro que é da sua vida mesmo. Qual foi o livro que você leu durante toda a tua vida que mais te marcou e mais mudou a tua cabeça, a tua forma de pensar? Bom, eu que agradeço pelo convite, gostei muito de participar. Em questão técnica, eu indicaria o Chopra. Se eu não me engano, é Gestão da Cadeia de Suprimentos. Porque ele tem uma linguagem mais gostosa, mais fácil de entender.
E como livro não sei se é o livro da minha vida, porque eu espero que ainda viva muito, mas o livro que eu tô gostando bastante de ler, não terminei, mas é o que está me impactando bastante, é um livro que chama A Menina da Montanha, que conta a história da americana Tara Westover, e que pisou pela primeira vez na sala de aula aos 17 anos, até ela chegar em Harvard e depois em Cambridge, onde ela fez o doutorado. Então ela driblou toda a cultura da família, que não deixava as meninas estudar, família nenhuma estudar ou ter contatos com outras pessoas. Ela teve que driblar isso, ficou de luto por causa disso até, mas chegou nesse outro patamar da vida dela, nessa outra fase da vida dela, ampliou bastante os horizontes. Pessoal, os links para esses livros eu vou deixar aqui embaixo do vídeo. O link para a dissertação da Ana também, nas teses da Unicamp, nas bases da Unicamp, eu vou deixar aqui também. E caso você queira receber essa apresentação em PDF, a apresentação da Ana em PDF, e você não se inscreveu ainda nesse evento, se inscreve aqui embaixo que eu vou estar enviando para vocês o link por e-mail, a apresentação por e-mail. E é isso, um bom almoço para vocês, nos vemos de novo às 18 horas. Até mais!